Então, esta aula tem como objetivo a gente entender melhor a reação normal, que nada mais é que a reação de uma superfície. Quando aplicamos uma força numa superfície, ela reage, aplicando sobre nós uma força de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário, como está colocado na terceira lei de Newton. Então, vamos ver aqui. Primeiro, a situação é esta. O corpo está numa superfície horizontal. Ele aplica uma força aqui na superfície, a superfície reage aplicando uma força sobre ele de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Agora, o que é que acontece? Existe uma interação entre o corpo e o planeta Terra, e essa interação nós chamamos de força-peso. Então, o peso é uma força que o planeta aplica sobre esse corpo. Como esse corpo não sobe nem desce, acreditamos que essas forças se anulam. Ou seja, o valor da normal é igual ao valor do peso. E sendo assim, basicamente, como é que eu posso chegar ao valor da normal? Se o corpo estiver aqui num plano horizontal, beleza, eu vou medir a massa. De posse da massa do corpo, basta multiplicar pela aceleração da gravidade e eu vou encontrar o peso do corpo. Se a balança está no plano horizontal, eu sei que encontrado o peso do corpo, eu encontrei a normal. Agora, a situação que eu quero discutir com vocês aqui é justamente o seguinte: e se a balança for colocada num plano inclinado? Num plano inclinado, olha como é essa reação normal. E sobre o corpo atua quem? O peso. E o que foi que a gente fez com o peso? A gente decompôs em Px e Py. E a gente discutiu o seguinte: como esse corpo não tem movimento nessa direção, a gente chegou à conclusão que a normal era igual a Py, que era, como foi demonstrado, o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, com o aparato experimental da aula de hoje, eu quero saber justamente o seguinte: será que realmente está correto isso aí? Será que realmente o valor da normal vai coincidir com o peso do corpo vezes o cosseno do ângulo? O ângulo em questão que nós vamos utilizar é o ângulo de 20 graus. Então, para comprovar que a reação normal no plano inclinado corresponde a Py, ou seja, a P vezes o cosseno do ângulo, eu montei aqui esse aparato experimental. Então, eu tenho aqui uma balança e primeiro eu vou medir a massa deste corpo numa superfície horizontal, e podendo chegar assim ao valor do peso desse corpo. E após, usando este outro aparato, eu vou criar um plano inclinado segundo o ângulo de 20 graus e vou medir de novo a massa do corpo, estando a balança nesse plano inclinado de 20 graus. Sendo assim, eu vou chegar à indicação da balança, ou seja, a massa do corpo indicado na balança, no plano inclinado de 20 graus, e através desse valor eu posso chegar ao peso aparente, que corresponde nada mais, nada menos à reação normal. E aí vamos ver se realmente esta indicação, o peso aparente, ou seja, a reação normal, vai coincidir com Py, ou seja, o peso vezes o cosseno do ângulo. Então agora coloquei a balança aqui no plano horizontal e vou medir a massa desse bloco. Observando que a massa desse bloco corresponde a 1.069 gramas. Então agora, quando eu coloco a balança no plano inclinado, segundo o ângulo de 20 graus, percebo que a massa indicada na balança é de 1.004 gramas. Então, com os dados em mãos, agora vamos ver aqui. Na superfície horizontal, a massa foi de 1.069 gramas, ou seja, 1,69 kg, ou seja, 1,069 kg, que, considerando G igual a 10, vamos concluir que o peso deste corpo corresponde a 10,69 newtons. Agora, com a balança no plano inclinado de 20 graus, a massa que eu medi foi 1.004 gramas, ou seja, que corresponde a 1,04 kg, e a um peso aparente, mais uma vez, considerando G igual a 10, de 10,04 newtons. E agora eu quero saber se este peso aparente realmente coincide com Py,
Ou seja, se a normal realmente é igual a PY, que é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 20 graus. O peso do corpo a gente já tem aqui, 10,69. O cosseno de 20 graus, 0,9397. Ok? Fazendo os cálculos, a gente chega à conclusão que vai dar 10,04 newtons, concordando com a teoria. Ou seja, no plano inclinado, a reação normal coincide com a componente y da força-peso. Ou seja, o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado.